Pessoal, vai começar daqui a pouquinho, hein? Pessoal do Face, atenção. Estamos só ultimando os preparativos. Não esqueçam, por favor, curtam e compartilhem a página do Contraponto. Evidentemente, se você gostar do programa. 4h56. Faltam 4 minutos. Oi, gente. Oi, ouvinte Trianon. Estamos acertando vocês. tudo. Aqui quem fala é o Lucas Neto. Desligando os celulares, que a Laura não está aqui hoje, não tem perigo. O programa Melhor para a Melhor Idade. O programa diário. Oi, Vô. Vem aqui, Vô. E para aqueles que fazem parte do seu Olá, oi, essa é a Rô, gente. Médicos, psicólogos, nutricionistas, professores de Arro. educação física, prestadores de serviços, artistas, homens públicos. Eu falei, nem falei com a Rô, cara. Você não pode começar o programa sem falar com você, por causa da pública e prestação de serviços. Picai. Contamos com a sua audiência e Cadê o Lalo, gente? O melhor para a melhor idade. Diariamente, das 11 ao meio-dia, aqui na Trianon. Prevenção. O plano de saúde especialista em pessoas. Informe-se 0800 7722 400. 0800 Chegou o Lalo? 7722 400. Ele estava embaixo. Ele estava embaixo, tomando café. 14-7. Não percam, todos os sábados, das 11h30 às 13 horas, Itália Total. Música, poesia, curiosidades, informação. Os melhores cantores de todas as épocas. Os melhores arranjos. As melhores canções, escolhidas especialmente para você. Tudo apresentado de uma forma descontraída. Ó, já está no ar, viu? Participe e concorra a muitos Tá bom, obrigado. Você pode se falar, deixa. Pode ficar aqui, o Lalo chegou. Lalo aqui, ó. Vamos começar? Vai. Senta aqui, Lalo. Olá, eu sou Ed Valadão e estarei com vocês todas as quintas-feiras, das 13 às 4 da tarde. Laurindo Lalo Leal Filho. Um programa de ideias e debates para a reconstrução do Brasil. Jornalista, professor de comunicação da época. Alfaville e favelas, marginais. Olá, ouvintes da Rádio Trianon. Acompanhe de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11 horas, Metrópole, programa feito para discutir a cidade pequenina, seus programas e suas soluções, entrevista, debate, opinião, sempre com a participação do ouvinte, que interage ao vivo com o nosso convidado. A apresentação do jornalista Pedro Nastre, e comentários de Sérgio, a mais paulista das rádios. Diretor de jornalismo, olha lá, ó. A Laura não está aqui, mas o negócio está disparando. E hoje contamos com a presença de Laurindo Leal Filho. Laurindo Leal Filho, para quem não conhece, ou seja, os 2 ou 3 que não o conhecem, é professor de comunicação, jornalista, dá aulas na Escola de Comunicações e Artes da USP, e é uma das pessoas mais preparadas em assuntos de mídia, escrita, impressa, televisada, eletrônica, do Brasil. É um companheiro de lutas, companheiro de longa data, desde os idos da luta contra a ditadura, embora a gente não se conhecesse, a gente veio a se conhecer melhor na época da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, na qual eu tive a honra de ser diretor de jornalismo e ser presidente, até ser afastado por uma medida provisória do presidente, entre aspas, Michel Temer. Então, eu trabalho sempre na condição de presidente no exílio. O Lalo trabalhou no Conselho Curador, acompanhou todo o processo de criação da EBC, é um especialista em comunicação
comunicação pública, além de ser um pensador sobre o Brasil. Um pensador sobre o Brasil. Quer dizer, é um companheiro aqui, o qual a gente se sente bem à vontade. É uma conversa entre amigos. Amicíssimo também do Albino. Está lá, está sério, meio severo, meio rigoroso. Então, acho que nós vamos ter um bate-papo muito bom. Lembrando a vocês o seguinte, o nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. O nosso Facebook está no endereço Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon. Você pode ver o programa agora. Você pode ver, por exemplo, a elegância do lado, né? Fina estampa. É a fina estampa do lado. A gente sempre um pouco avacalhado, como sempre. E pode também ter acesso aos programas anteriores. E, por fim, a nossa reprise, todos os dias, à 1h da manhã, que você pode, no endereço Rádio Trianon AM 740, acessar através do seu computador, do seu notebook, do seu smartphone, do seu celular, do seu rádio elétrico, do seu rádio de pilha e por outros meios que, em breve, o CREL vai providenciar para a gente. Bom, antes de tudo, vamos chamar a Flávia Rocha Mello, porque hoje, particularmente, eu acho que é um dia de respiro na nossa vida tão difícil no Brasil, desde que um presidente golpista assumiu o poder. Hoje nós tivemos 3, pelo menos meia vitórias, mas que animam e mostram que a resistência é possível, de que, mesmo que a luta popular não esteja tomando as ruas, a pressão que se faz sobre esse governo sempre surte efeito. Sempre surte efeito. Todo mundo lembra da história da Amazônia, que ele foi obrigado a recuar e tudo mais, o presidente. E hoje nós tivemos pelo menos 3 boas notícias que a Flávia vai depois, ela vai explicar direitinho para a gente. Primeiro, a absolvição da ex-ministra Eleonora Menicucci, que estava sendo processada por aquele luminar de inteligência brasileira chamado Alexandre Frota. Ela ganhou em segunda instância, a Flávia vai explicar direito para a gente. A gente teve, mais importante até do que isso, quer dizer, para a Eleonora não tão importante quanto isso, a decisão liminar da ministra Rosa Weber contra a portaria do trabalho escravo, contra essa excrescência, contra esse negócio absurdo, contra esse retrocesso, contra esse negócio de nem coronelista, medida liminar, proibição dessa portaria. E tivemos também, aí no caso ainda que merece uma série de controvérsias e tudo mais, mas a decisão do Supremo de que o Cesare Battisti, é assim que fala? Cesare, mais ou menos. César Battisti. Cesare Battisti. Ele recebeu um habeas corpus dizendo que a decisão sobre o futuro dele, se vai ser extraditado, se vai se manter no Brasil, vai ter que ser decidida pelos meios legais e não por uma penada do presidente ladrão, golpista, o vampiro, que suga até sangue de cachorro, Michel Temer. Então, temos 3 boas notícias. Em liberdade. Né? Ou seja, em liberdade. Em liberdade. Temos 3 boas notícias. E temos uma notícia que mostra, 2 notícias ainda do judiciário, que não são lá das melhores, mas mostram esse estado de um judiciário completamente desorientado que existe no Brasil. Muitas vezes assemelha a escola do professor Raimundo, que é a palestra do juiz Sérgio Moro hoje, reafirmando o papel da mídia em toda a bagunça que ele veio fazer no Brasil com essa operação Lava Jato. E o bate-boca entre o Marcelo Bretas e o Sérgio Cabral, que quem pensa em audiência judicial como uma coisa solene, uma coisa com um certo respeito, uma certa liturgia, parecia uma briga de bar. Briga de bar, quer dizer, o juiz discutindo com o réu discutindo com o juiz, tudo isso transmitido em vídeo pela internet, assim por diante. Então, nós vamos discutir agora, tudo às vésperas da denúncia que vai ser votada no Congresso Nacional em relação ao presidente, entre aspas, Michel Temer, e eu gostaria de ter da Flávia Rocha Mello em Brasília as últimas notícias aí do Planalto Central. Boa tarde, Flávia. O que nós vamos dizer? Boa tarde, Carlos. Como você falou, né, no fim do dia de hoje... Você lembra do Lalo, né, Flávia? Oi, Lalo. Trabalhamos anos juntos, né? De lá com o VTV. Aí nem deixei o Flávio falar boa tarde ainda, mas ele daqui a pouco.
Ele era, como é que é, ouvidor, ele ouve muito, ele gosta de ouvir. Ele apresentou muitos anos no VerTV, que era o programa Isso, não, ele foi ouvidor, né? conselho curador e apresentou o VerTV, que era o programa mais interessante sobre os eventos da mídia brasileira, que infelizmente na gestão atual do epígono do Temer e do Eduardo Cunha, cujo nome eu esqueci, foi retirado do ar. Flávia, vamos lá. Tá. Hoje, no fim da manhã, como você disse, a Rosa Weber suspendeu a portaria que alterava as regras do combate ao trabalho escravo. Ela atendeu um pedido da rede, que alega que a portaria inviabiliza o combate ao trabalho escravo e descumpre a Constituição e fere a dignidade humana. O Ministério já respondeu em uma nota que é, no mínimo, cômica. Ele diz que a portaria é legal porque foi escrita por um advogado público de carreira. Você está brincando? Estou falando sério. Não, Flávia, isso é um programa sério, Flávia. Isso aqui não é o Pânico. É o que diz a nota do Ministério, que o advogado público de carreira escreveu e está tudo certo. E você sabe que teve mais uma decisão. A Justiça do Trabalho daqui de Brasília determinou que esteja publicada a lista suja do trabalho escravo. E caso o Ministério do Trabalho não descumpra essa ordem, vai ter que pagar R$10 mil por dia. O que é a importância dessa lista? Divide 51 milhões por 10 mil, que é o dinheiro que o Temer tem aí guardado para despesas extraordinárias, eventuais, que é o dinheiro do GEDEL. Agora, a importância disso é porque quem está nessa lista suja do trabalho escravo não pode ter empréstimo de banco público. E também existe uma emenda constitucional que diz que trabalho escravo, terra onde tem trabalho escravo, deve ser desapropriada sem indenização. Então, esse pessoal fica com um pouco de medo de perder as terras, né? Então, por isso que eles não querem nunca que essa lista seja publicada. Mas a Justiça do Trabalho determinou que seja publicada. Vamos ver. Perder as terras, perder dinheiro e perder os escravos. Sem qualquer indenização. Então, agora, a lista, Flávia, eu estava dando aqui um giro pela internet, a lista saiu no cafezinho, ela foi publicada, a lista. A Globo, a Rede Globo Fantástico teve acesso e publicou no domingo. A lista inteira? A lista inteira. E leu o nome de todo mundo? Mas como é que... Não, eu não assisti o Fantástico, mas pelo que eu sei, só falaram. Eles não leram, não. Só falaram. São 100 e tantos nomes? Bom, enfim. Isso. Mas, né, então, agora vamos ter, porque por aquela portaria, só o ministro podia publicar essa lista, que é, né, de um ato político. E agora eles estão mandando publicar, porque tem que ser uma questão técnica, né, e não política. Certo. Não tem o que esconder, né? Certo. Exato. Não tem o que esconder, né? Bom, Flávia, vamos... Então, sobre a lista é isso, né? Isso. A lista é isso. Então, vamos deixar o Lalo falar, né? Porque senão o Lalo vai entrar e sair sem falar nada. Você entende? Desculpa, é Laurindo Leal Filho, mas o apelido dele é Lalo, é assim como ele é conhecido nos meios acadêmicos. Boa tarde. Então. Boa tarde, Lalo. Boa tarde, Trianon. É um prazer estar aqui com vocês, porque eu tenho muito prazer em vir à rádio, especialmente esse programa, porque ele é um contraponto a essa mesmice que existe no rádio brasileiro. Você tem aí emissoras de rádio, aquelas, inclusive, que são redes nacionais de rádio, fazendo todas elas a mesma programação, uma programação voltada contra os interesses da maioria da população brasileira. E aqui vocês fazem exatamente... O nome do programa não poderia ser melhor. Fazem um contraponto à mesmice, e por isso eu fiquei muito contente de ter recebido o convite do Albino, do seu, e estar aqui presente para conversar um pouquinho sobre este momento, como diz o Milton Leite, que fazem, que o Brasil passa, Exato. Que fazem. Agora, me diga o seguinte, Lalo, a Flávia continua no bate-papo, tá? Ela está lá em Brasília, mas o Cléo arrumou um jeito dela participar aqui com a gente, como se estivesse presente. O que você achou desse negócio do trabalho escravo aí? Aliás, o que você está achando dessa situação toda, Lalo? Não, dessa situação toda. É um partido do trabalho escravo, dessas medidas que o governo vem tomando. Como é que você está encarando isso? Faz tempo que não conversa, eu não sei exatamente o que você pensa. Nós temos uma notícia a cada dia que nos entristece e nos assusta. Essa é apenas uma delas. Porque é uma sequência de notícias que este governo provoca de retrocesso civilizatório. Não é um retrocesso político só, é um retrocesso civilizatório. O Brasil está retrocedendo de um patamar que ele havia obtido de mais civilidade nas relações sociais
para o caminho da barbárie. Eu acho que a questão do trabalho escravo é apenas mais um momento desses, um momento que eu considero bastante grave, e vi com bastante entusiasmo a declaração do ex-presidente Lula de ontem, se não me engano, em Minas Gerais, já dizendo que, caso venha a ser eleito, estabelecerá um referendo regular, qual é a palavra correta? Revogatório. É que você não assistiu ao nosso programa, senhor Laurindo Leal Filho. A primeira vez que o Lula falou que, quando assumisse o governo, caso ele ganhe as eleições e seja permitida a candidatura dele, ele ia rever, através de um plebiscito e até de uma constituinte, todas as medidas reacionárias, absurdas e conservadoras que esse governo vem tomando. Muito bem. Isso está à disposição no site, no programa Contraponto, no nosso endereço no Facebook, a entrevista do presidente Lula, onde pela primeira vez ele falou sobre isso. O senhor, como estava no exterior, evidentemente não teve condição de ouvir o programa. Mas ontem ele reiterou, não sei se ele mencionou. Não sei se ele mencionou o programa. Aí ele voltou a falar no El Mundo e voltou a falar ontem. Ele reiterou que é um alento, né? Que é um alento. Pelo menos você tem lá no fim do túnel uma pequena luz que, não, pelo menos não é o trem que vem no sentido contrário. Né? Eu acho que nós não podemos... Quer dizer, o Brasil não sobrevive com essa série de medidas. O país está desmoronando. Né? E é isso. Eu acho que é necessário muita coragem para enfrentar esse momento e a resistência. Isso que vocês fazem aqui, por exemplo, é um grão de resistência. Né? A trincheira. Uma trincheira. Agora, Flávia, uma coisa, a repercussão política, que eu acho que não pode se ater. Primeiro, eu queria saudar, a gente sempre quando eu acho que deve ser criticado, a Justiça, o Supremo e tudo mais. Queria saudar a ministra Rosa Weber, que é uma pessoa meio apagada no Supremo, é uma que, infelizmente, até agora tinha ficado famosa pela frase que ela deu ao condenar o Zé Disseu, de que a literatura não me apoia, mas eu tenho que condenar o Zé Disseu. A literatura me permite. A literatura me permite, embora não haja provas, embora não haja evidências factuais, mas a literatura me permite condenar o Zé Disseu. Ela ficou tristemente famosa por essa frase. Agora ela está dando uma limpada na biografia dela, porque a dona Raquel Dodge, que hoje voltou a falar mal da portaria, falou mal da portaria e depois deu uma recuada, puxou o freio de mão. Aí hoje ela está falando mal da portaria. Aí o ministro do Trabalho, que é uma pessoa absolutamente risível, esse aí não é nem que nem o Gilmar Mendes ironizando a questão do trabalho exaustivo. O ministro do Trabalho não trabalha. Não é nem trabalho exaustivo, nem não exaustivo, nem folga. O ministro do Trabalho, ninguém conhece a cara dele. Eu não sabia o nome do ministro do Trabalho lá. Eu não sabia, o Alberto Vila não sabia, o Albino não sabia, o Cléo não sabia, a Ketty não sabia, a Flávia não sabia. A Flávia sabe tudo. Mas de quase todo o ministério, né? Não, quase não. A gente sabe dos ladrões. Eliseu Padilha. Aqueles que estão ali em cima, né? A gente sabe do Babel, do Gato Borá e do Fodão. Eliseu Padilha, que agora é o Fodão. Então, vocês desculpem o ouvinte, desculpem as bandas de família, desculpem apelido o pessoal. É apelido. Apelido é apelido. Tem o Fodão ele sabe o nome, o Babel, que está na cadeia, o Babel Chorão, né? o Gedelação, que ainda não é o Gedelação, porque não falou, e tem o gatinho Angorá, que circula sempre onde tem o cofre, aquele gato que gosta de ficar em cima de cofre. Onde tem o cofre, ele vai lá e abre. Bom, enfim, tem uma repercussão política, Flávio, eu não sei se o pessoal em Brasília está atento a isso, por quê? Porque a portaria do trabalho escravo era uma das moedas de troca mais importantes do presidente Temer na votação de amanhã em relação à denúncia de corrupção. Era uma das moedas de troca mais importantes. Isso não quer dizer que o Temer vá perder a votação de amanhã, porque tem picareta de sobra no Congresso, tem ladrão de sobra, tem tudo que a gente sabe para votar a favor dele. Mas não teve nenhuma repercussão sobre isso, quer dizer, não vai ser tão fácil o pessoal pôr as pessoas, a população, o povo trabalhador, para ficar 40 horas debaixo de sol, cortando cana, aquela coisa toda que eles fazem. Teve essa repercussão? Teve. A oposição, o Vitória achou bom, sabe que não vai conseguir derrotar o Temer com isso, mas acha que vão ter menos votos, né? Tem o Alessandro Molon, que é da Rede, que foi quem entrou com o pedido lá no Supremo, chegou a falar que acredita que nem vai ter votação amanhã, e os ruralistas vão querer negociar mais. Ah, é?
Querem mais? O Molon Não, porque eles falou isso. perderam agora, né? O Molon falou isso. Agora, o Planalto, ele não quer comentar muito, mas ali dentro tem gente que fala que essa medida também tirou um pouco do foco, porque não foi o Planalto que revogou a portaria, foi o Supremo. Então, eles podem também usar, não, a gente está negociando, a gente quer uma portaria assim, mas o Supremo não deixa. Então, também pode ser um jogo ali. Então não serve para nada o Temer. Se o Temer não serve para roubar, não serve para nada. Se não serve para o trabalho escravo, não serve para nada. Se não serve para acabar com a CLT, não serve para nada. Se não serve para vender a Petrobras, não serve para nada. O ministro foi um dos exonerados para votar. Ah, o quê? O do trabalho? Ronaldo Nogueira. Ah, então ele vai aparecer a cara dele? Sim, o Ronaldo, amanhã vocês vão ver. Faz um favor, Flávia. Não precisa tirar selfie com ele, pelo amor de Deus. Tira uma foto com ele no celular para a gente saber quem é o cara. Agora, amanhã, Flávia, sim, amanhã ele vai estar lá. é curioso o país em que a gente fica torcendo para não ser 7-1, para ser 7-2, né? Assim, eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que se fosse 7-2 seria um pouquinho menos doloroso, mas foi 7-2, né? Então o ministro hoje está, né, Léo? Na verdade, hoje ninguém está ali muito no Congresso, até foi lida hoje a denúncia, o relatório do Bonifácio Andrada foi lido em plenário, um plenário bem vazio, mas amanhã os 8 ministros vão estar lá, entre eles, exonerados, entre eles o Ronaldo Nogueira, que é do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Sim. Ele vai estar lá para votar. Então pode ser que ele converse um pouco com os jornalistas, prometa alguma coisa, porque esse governo está prometendo muita coisa que não pode cumprir. Afinal, foi o advogado público que escreveu a portaria. Esse cara está pensando que é palhaço, né? Bom. Os advogados são muito bons, ninguém está falando isso, mas alegar que porque um advogado escreveu é legal é brincadeira, né? Nem todo advogado é bom, como nem todo jornalista é bom, como nem todo operador de som é bom, como nem todo diretor de programa é bom. Bom, enfim, sempre tem as maçãs podres. Infelizmente, o governo está sendo dirigido pela maçã podre, pelas maçãs podres. Conseguiram juntar todas. É um balaio de maçã podre. Eu queria ler só algumas observações do pessoal do Face. Ana Lúcia Matos, Globo Mente, boa tarde a todos, fora Temer. Rogério Matucci, ótima tarde a quem faz, assiste e divulga o programa Contraponto Trianon, da Rádio Trianon 740M, o melhor programa diário do rádio brasileiro. Muito obrigado, Rogério. Acabamos de ser eleitos. Depois, Rogério Matucci ainda. O povo volta hoje às 18 horas pelo Fora Temer na Candelária. Ontem, manifestação na Candelária hoje às 18 horas. É uma boa companhia. Infelizmente, nós estamos em São Paulo, não podemos comparecer lá. Mas um abraço a todo o pessoal da Candelária. Neucione Lacerda Duarte, batista e ativista. Lá na Itália tem outro nome, terrorista. Nós vamos discutir isso. Ana Lúcia Matos, Boechat é um tropeço no rádio. Bom, Inês Braz, que fora Temer de todos os golpistas que estão destruindo o nosso país. Inês Braz, que lembra, a mesma frase lá que eu falei errado, é a frase da Rosa Weber, não tenho provas, mas a literatura me permite condenar. Bom, agora eu quero conversar o seguinte, sobre a questão da Eleonora Menicucci. Eleonora Menicucci, como é que foi exatamente que eu vi en passant que ela ganhou o negócio? Como é que foi? Ela perdeu em primeira instância, não foi isso? Isso. Ela foi processada pelo Alexandre Frota, porque ela falou que o Alexandre Frota fez apologia ao estupro, porque ele contou em um programa de TV que havia feito sexo sem consentimento, ou seja, estuprado uma mãe de santo. Ela ficou indignada e com um vídeo falando que isso era apologia ao estupro. O Alexandre Frota entrou na justiça contra ela por danos morais. Em primeira instância, ela perdeu, deveria pagar R$10 mil por Frota. Hoje, o juiz lá em São Paulo absolveu... Aqui em São Paulo. Aí em São Paulo. Ela absolveu a ex-ministra Leonora Menecute por danos morais, porque não há como cometer danos morais ao Alexandre Frota, porque a resposta dele ao ministro é impublicável. Certo. Só para lembrar um detalhe importante desse imbróglio aí que a Flávia acabou de relatar, que houve uma tentativa de acordo após a primeira decisão da Justiça contra a Eleonora. E ela não aceitou, porque ela não fazia, disse que faria acordo com um sujeito daquele tipo. E aí, agora, ela ganha na segunda instância. É preciso ressaltar para lá num acordo e acabado com o caso. Não resolveu ir para a segunda instância e conseguiu a vitória.
Não, e é importante lembrar o seguinte, Flávia, porque nem todo mundo lembra exatamente do episódio. A Eleonora Menicucci nem criticou diretamente o Alexandre Frota. Na verdade, a crítica dela foi feita ao ministro da Deseducação, que é o Falcão Filho, Mendonça Filho, sei lá como é que chama. Esse aí eu lembro o nome, Mendonça Filho. Que ele me lembra um ex-presidente da FPF, Federação Política de Futebol, Mendonça Falcão. Eu tenho uma certa idade, foi longe, fui bem longe. Nem o Albino lembrava. Nem o Albino. O Albino, o último que ele lembrava é o João Avelange. Mendonça Falcão era um grande intelectual. Mendonça Falcão Filho. Do tempo do Paz Leme, do Flávio Azetti, não sei o quê. Bom, e ela criticou o ministro porque ele estava discutindo educação com o sujeito que tinha defendido estupro no programa de televisão. Exatamente. Ou seja, nem fez uma crítica direta a ele, fez uma crítica ao ministro, lembrando que, bom, você está recebendo um estuprador, confesso. O Alexandre foi um programa de televisão. Nós pusemos no ar, viu, Ricardo? Nós pusemos no VTV essa cena lamentável para ser mostrada ao telespectador, porque para mostrar o relato dele sobre o caso de uma desfaça. Não, a desfaça até não. E ele, nesse programa, eu me lembro muito bem, na época, ele ficava se gabando, não, porque eu já dormi com mais de 5.000 mulheres, porque eu sou um garanhão, porque eu sou um fodão. O fodão ele não falou, porque o fodão é o Eliseu Padilha. Já tinha dado um apelido. Eu faço e aconteço. Bom, eu, por exemplo, peguei uma mãe de santo que estava dormindo, fui lá, fiz sexo com ela. Estuprei ela numa boa, você entende? De tão viril que eu sou. Quer dizer, esse cara é um idiota. Alexandre Frota, você até rima, você é um idiota. É um idiota completo. E você viu a declaração dele hoje, depois da Ele falou que vai fazer um recurso. Não. Não, mas ele respondeu. O que ele falou? Fala, Flávia. Pode falar, Flávia. Aqui pode falar tudo. O cara chamar de fodão. Ele falou que o juiz julgou com a bunda. Não, com B, pim. Tem que falar bem. Ele jogou com as nádegas, é isso? A forma popular de nádegas. Exatamente. Mas chegamos a esse ponto. O Alexandre Moraes discutindo a bebida novela com o público, com Josias de Souza. O Alexandre Frota falando essa baixaria com a ministra Eleonora Menicucci, que foi uma combatente, sempre foi, e é uma combatente pela liberdade e pela democracia. Ficou presa aqui no presídio Tiradentes, junto com a dona Dilma Rousseff, com a ex-presidenta Dilma Rousseff, uma pessoa que sofreu tortura. Enquanto esse senhor Alexandre Frota, que é um idiota. Alexandre Frota quer me processar? Alexandre Frota, não processa. Você é um idiota. Você é simplesmente um idiota. Um cretino. Um cretino completo. E faz isso da ministério. É muito importante, porque um acordo é a culpa. Claro. Pressupõe que ela assumisse a culpa. E a pena dela não era nenhuma pena de prisão, era R$10.000 que ela arrecadaria no crowdfunding aí tranquilamente. Embora ela, pessoalmente, seja a pessoa mais austera e franciscana possível, mas os amigos ajudariam ela. Ela não, ela foi lá, não, eu quero ir até o fim. Que a justiça decida. Que se faça a justiça nesse país. Eleonora Menicucci, todo o apoio, um abraço e, olha, toda a solidariedade do pessoal do Contraponto, acredito que a maioria dos nossos ouvintes, em relação à posição que a senhora tomou. Aliás, Eleonora Menicucci, que foi uma das primeiras a vir no nosso programa, doutor Lázaro. Quando o senhor entrar na nossa página, se quiser, digita para você entendeu? Aí você vai ver Eleonora Menicucci aqui presente. Não, e lembrando que o Alexandre Frota foi a primeira pessoa a ser recebida pelo ministro da Educação, né? Foi era o primeiro da fila. Não, é que dava assim, mas olha, é uma sinalização de que tipo de educação passa na cabeça do Mendonça Filho. Que eu não sei qual é o apelido dele na planilha do Odebrecht, se é que ele está na planilha do Odebrecht. Viu, senhor Mendonça Filho? Não estou acusando o senhor de receber dinheiro do Odebrecht. Evidentemente, o senhor recebeu dinheiro de algum motor empreiteiro. Com certeza. O apelido podia ser Frotão, né? Frotão, O Frotão, tem o Fodão, que é o Padilha, e o Frotão. Bom, mas muito bem. Eleonora Menicucci, tudo bem. Agora nós queremos conversar também, logo depois dos nossos comerciais, porque nós temos anunciantes que a gente precisa colocar no ar. Vamos conversar ainda sobre a questão do Cesare Battisti, que é bastante polêmica. Atenção, tem muita gente aqui no Facebook falando opiniões controversas em relação ao assunto que é controverso. Vamos conversar sobre
a briga sobre a discussão de botequim entre o juiz Marcelo Bretas, o Morinho do Rio, e o Sérgio Cabral, que também não é flor que se cheire. Tudo isso no comercial, mas antes, obviamente, temos o nosso momento musical. Hoje nós vamos começar com uma homenagem à caneta da Rosa Weber. Chica da Silva, a negra. É uma pista complicada. Agora vamos polemizar. O que você acha? Eu? Ele conhece a história. Ele não era terrorista. O quê? Não era terrorista. Não é o quê? Não era terrorista. Não, era pistoleiro. A organização era proletária da Armada. Cacete do PCI, a época do PCI era financiado pela era bandido. E na Itália, não era por ele da ditadura, na época do Eduardo, era o PCI estava quase chegando. Em 2009, eu falei, mas em 2009, quando que o autorizou a extradição, e depois que o Lula deu qual termo de Lula? Deu salto tudo? Não, deu... O Supremo falou que o Lula se autorizou a extradição, mas ficou a cargo do presidente da República. Ele deu asilo no último dia. Qual é o termo de asilo? Deu asilo. Conseguiu asilo. Foi no último dia. Junto com o Celso Amorim. Agora, a época que eu acho que o Estado de São Paulo Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Universidade Paulista investe em você. Garanta o seu futuro. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Bolsas de estudo de até 100%. Última oportunidade. Prova 29 de outubro. Estude na Unip. Atenção! Campanha da POSP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie! Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem e adulto que precisam estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h30 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto. Com Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cat na produção, Cléo no comando da nave-mãe, na operação, na mesa de som e sob direção de Albino Castro. Hoje, contando com a presença ilustre, que nos honra muito, de Laurindo Leal Filho, Lalo, professor, jornalista, especialista em mídia, dá aula na USP, especialista em televisão, jornal impresso, em tudo que é difícil descrever tudo que o Lalo sabe fazer. Trabalhou na Empresa Brasil de Comunicação, foi um dos fundadores da EBC, foi membro do Conselho Curador, tinha um programa VTV, um programa sobre a mídia brasileira, enfim, está aqui nos acompanhando. Lembrando que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. Endereço no Facebook, do Facebook para nos ver ao vivo e ter acesso aos programas anteriores. Entrevista com Lula, com Fernando Haddad, com Luiz Gonzaga Beluso, com Juca Kfouri, com Sérgio Mamberti, Letícia Sabatella, bom, e um monte de gente. Ivan Valente, o Vila sempre lembra do Ivan Valente, bom, enfim. E o Rui Falcão, e um monte de gente aí que não dá nem para lembrar. Nós estreamos em 17 de julho, outro dia fizemos, aliás,
programa Contraponto Trianon. E todos os dias, reprise é 1h da manhã, no endereço Rádio Trianon AM 740, pelo seu rádio de pilha, rádio elétrico, computador, notebook, smartphone, celular. E também estamos no YouTube. Depois a Flávia fala direito como é que faz o acesso ao YouTube, que é tanto endereço que eu falo tudo de memória aqui, daqui a pouco eu vou me perder. Lendo mais um pouquinho do pessoal aqui do Face. Cadê? Não posso repetir. Desculpe. Ana Lúcia Matos, deixa o Lalo falar. Essa aqui deve ser sua amiga. Deixa o Lalo falar. Calma-se, Ricardo. Rose Menquise. Sempre programas da TV Brasil. É um prazer revê-lo. É uma maneira da gente se sentir que ainda temos força e pessoas. Muito obrigado. A Rose. Depois, Luciane Saião, pôs aqui um monte de emoticon batendo palma. Luiz Antônio Camargo, parabéns ao programa. Edna Lima, somos todos, Eleonora, somos mesmo, Edna Lima. Eliette Chufe Souto, ele tentou degolar mãe de santo. Ele perdeu os sentidos ela perdeu os sentidos e foi violada. Falando sobre o Alexandre Frota, o idiota. Não o idiota do Dostoiévski, você entendeu? É o idiota completo mesmo, você entendeu? É o Dostoiévski mesmo, né, Vila? Eu não errei. Não é. É isso mesmo, ele falou. A pessoa se eu erro, gente, que vergonha, você entende? Valdiane Aparecido dos Santos, programa de nível com uma visão transparente sobre o que estamos passando. Marli Mendes, excelente programa. Barbosa Filho, Alexandre Frota perdeu de novo? Quem não sabia? Daniel Martino, assistia sempre o VTV. Quero saber do Lalo se um dia teremos uma TV pública. TV é uma vergonha. E Teatro Oficina. Resista. Muito obrigado, Daniel. Vamos continuar e falar diretamente da questão do Cesare Battisti, que é uma coisa que está muito polêmica. Por favor, Flávia Rocha Mello, me diga exatamente qual foi a decisão sobre o Battisti. Falar Battisti com o Cesare aqui também é complicado. Vai lá. O que aconteceu? É o seguinte, o Supremo ia julgar hoje o pedido dele para não ser extraditado. Isso foi adiado, tá? Foi adiado uma data que ainda não sabe quando. Enquanto isso, o TRF3, aí de São Paulo, né, a 10ª... TRF é Tribunal Regional Federal. Isso. Confirmou um habeas corpus que já tinha sido concedido ao Cesare Battisti para ele ficar em liberdade. Ele vai ficar em liberdade, aquela liberdade restrita. Vai ter que tornozeleira, não pode sair da cidade onde ele mora, que é Cananéia. Não, ele estava preso nesse momento. Não. Ele foi detido lá na fronteira. Isso, para a Bolívia, com muito dinheiro, com não sei o quê. Aí ele conseguiu um habeas corpus, hoje foi confirmado o habeas corpus com essa restrição. Ele não pode sair da cidade, Cananéia, tem que usar tornozeleira e tem que se apresentar à justiça. O que é a história do Cesare Battisti? Ele é ativista, ele tem uma prisão decretada perpétua, decretada na Itália, está no Brasil há anos. Em 2010, o presidente Lula não o extraditou. Né? A Itália havia pedido a extradição. Foi o último ato do governo Lula, e isso depois o Supremo lavou as mãos e jogou a batata quente na mão do Lula. O Supremo falou que o Lula decidiria, o Lula decidiu por mantê-lo. Só que existe uma questão que é o seguinte: o Cesare Battisti, ele não é nem refugiado, nem exilado. Ele está aqui como residência fixa. Tá? Então, existe uma questão, porque se ele fosse refugiado, seria uma outra questão política, uma outra questão jurídica. Então, ele está aqui, e a Itália pediu ao Michel Temer que reveja essa decisão do Lula. E a AGU quer mesmo. A AGU já falou, já pediu ao Supremo para que o... É um advogado público conhecido, que nem o do que escreveu a portaria. Foi a Grace, né? A Grace, a advogada da União, pediu ao Supremo para que o presidente possa, sim, tomar essa decisão. Então, hoje a primeira turma do Supremo ia julgar futuro. Então, enquanto isso, o habeas corpus foi referente ao Supremo. Não, foi o TRF3, desculpa. TRF3. Bom, isso aqui, bicho, é aquela coisa de... Quero saber a opinião do Lalo sobre o caso Cesare Battisti. Laurindo Leal Filho. Olha, não é fácil. A minha sensação é de que a decisão do presidente Lula, naquele último ato, no último dia do seu governo,
Foi correta, foi correta. Ele já está aqui no Brasil há muitos anos. Ele já constituiu, se não me engano, família. Ele tem filho brasileiro. Tem filho brasileiro. A própria França, ele passou na fuga, ele passou pela França, né? E a volta dele para a Itália seria a condenação perpétua. Acho que nesta altura do campeonato, o Brasil tem um dever aí, um dever quase de proteger esse cidadão. Proteger esse cidadão de uma condenação que ele, caso seja extraditado, venha a cumprir na Itália. Não é uma situação fácil, porque ele passou por processos legais na Itália, não houve violência contra... Não houve má interpretação da lei, não havia uma ditadura, ele passou pelos tribunais, pela justiça. Mas eu acho que neste momento é quase uma sensação pessoal. Nesse momento seria um ato até de maldade você expulsá-lo, extraditá-lo para a Itália. Lalo, ele foi julgado sempre, mas ele sempre foi julgado à revelia. Ele nunca participou do julgamento. Isso, né? Mas... É bom lembrar isso. A revelia mais num processo legal. Né? Isso, mas sempre foi a revelia. Alberto Vila. E o Brasil, assim, o que me impressiona é que o Brasil tem mania de ficar desenterrando casos. Né? Pois é. Eu acho que o Lula foi lá, assinou uma coisa, pronto, assinou. Parece que nada é definitivo no Brasil. Alguém assina, a gente vê o caso do goleiro Bruno, vira e mexe, alguém está querendo soltar, alguém está querendo prender de novo. Parece que não tem fim, né? Parece que os processos não têm fim. Assim, vira e mexe, alguém parece que lembra e fala, e o fulano, é mesmo, manda prender de novo. Não está parecendo que é isso? Tem toda razão, uma decisão presidencial, uma decisão que definitiva. Não, mas eles estão revogando a Lei Áurea para revogar o Batista. Lembraram até de 1888, né? Agora eu queria dar a minha opinião sobre o Batista. É cheio de controvérsias, cara. Vamos ao caso em si primeiro. A atividade do Batista na Itália é fruto de muita polêmica, porque o Batista, ele atuou no movimento lá proletários pelo comunismo, uma coisa assim. Era um grupelho, é um grupelho foquista, como se diz. Na época, pegava armas e começava a atirar em todo mundo. Não tinha nenhuma expressão de massa. Ele matou o relojoeiro, matou o dono de loja, açougueiro, tudo mais. Pelo menos é acusado disso. Atenção, é acusado. Desculpa, Chadjari, você é acusado de matar relojoeiro. Tem um caso mais famoso, que ele matou, acho que é o joeiro, na prédio, uma pessoa que fala sobre o Batista. E fala que não tem nem ódio do Batista e tudo mais. Então, e atuava esse grupo de esquerda, entre aspas, numa situação onde existia mal ou bem uma democracia relativa na Itália. É diferente dos grupos de esquerda no Brasil, onde existia uma ditadura, onde o pessoal pegava em armas como última saída para poder se opor à mano militar implantada pelos generais em 64. Então, tem esse fato. Então, muita gente que defende a extradição do Batista se apega a esse fato de que ele era mais perto de um criminoso comum do que realmente um militante político. Aí ele veio para o Brasil, de repente despencou aqui no Brasil, e aí criou-se a saia justa. Por quê? Porque pela lei brasileira você não pode extraditar ninguém, absolutamente ninguém, onde existe uma pena maior do que a pena que ele iria no Brasil. A pena máxima no Brasil é 30 anos. Ninguém pode ficar, teoricamente, mais de 30 anos na cadeia. E na Itália, ele foi condenado à prisão perpétua. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele tem filho brasileiro. Ele, quer dizer, ele tem todos os elementos para ser reconhecido como cidadão brasileiro. Então, tem toda uma questão diplomática que precisa ser vista. E é isso que o Vilas falou. Você entendeu? Foi uma coisa que está transitada em julgado, entre aspas. Ou seja, o Supremo decidiu, colocou na mão do Lula. O Lula disse, podia ser não precisa ser o Lula, podia ser o Juscelino Kubitschek, o Jean Goulart, você entendeu? Então, aqueles generais fantoches da época Figueiredo da vida, que exercia o cargo de presidente. Assinou, está assinado. Agora não. Agora querem dar para o Temer. O direito de decidir o futuro do senhor Batista, cuja atuação na Itália, você entendeu? Eu não conheço a fundo, não sei o quê, mas eu não quero entrar muito. Eu descrevi aquilo realmente que acho que aconteceu.
Agora querem pôr na mão do Temer, decidir sobre o futuro do cara. Isso que está errado. Isso está absolutamente errado. Aquilo que vamos deixar, já está resolvido isso. Eu estou preocupado com os milhões e milhões de batistas que estão soltos aqui no Brasil. Que estão soltos, que estão morando no Palácio do Planalto. Que tem apelido de Fodone. É Fodone que fala em italiano. Sopatores. Estopatório, tem esse vidro, esse diabo desse vidro que eu não consigo falar com a mina. Estopatório, não sei o quê. Tem um monte desses caras aí, tem um monte. Nós temos que resolver esse problema. Deixa lá o caso do Batista, já passou. Enfim, não é isso aí que vai mudar o preço do dólar, vai aumentar o salário mínimo, que vai pôr feijão na mesa do trabalhador, que vai arrumar emprego, que vai garantir a presidência, a previdência, assim por diante. Então, deixa. Então, nesse ponto, eu fecho com o Lala. Eu fecho ali no final. No final, eu fecho com você. Deixa o negócio lá. Deixa o negócio lá. Deixa o Batista ir lá. Ah, não, ele está fugindo para a Bolívia com dinheiro. Com 6 mil euros. 6 mil euros. O Gedel tinha 51 milhões de reais. Gente. Do Gedel, né? 51 milhões de reais. Isso cabe naquele bolsinho de isqueiro, da calça ali que a gente tem, da calça jeans. 6 mil reais. É um grande risco que o Batista... Ele queria ir para a Bolívia, mas deixa ele ir para a Bolívia. Deixa ele ir para a Bolívia. Porque ele sabia que a coisa podia mudar. Que a coisa podia mudar, mas deixa ele ir para a Bolívia. É problema do Evo Morales. Aí a gente se livra do problema. Gente, o Temer quer dar mais uma, que ele quer agradar todo mundo. É de subserviência. Não, de subserviência à diplomacia italiana, entre aspas. Fazer média. Não, ele quer ser tudo. Não, deve ter 3 senadores de ascendência italiana, que é da base, 3 parlamentares. Então, ele quer agradar um pedaço da comunidade italiana, como quer agradar os ruralistas. Ele só não quer agradar o povo. E nem o povo quer ser agradado por ele, tanto que ele tem 100% de popularidade. Esse é o senhor Batista. Vá cuidar da sua vida. Supremo, vá cuidar de coisa mais importante. Põe o Alexandre de Moraes, deixar de ver e ler os livros de direito. Põe o Gilmar Mendes, em vez de ficar na sua jornada exaustiva. Você viu que o Gilmar Mendes, o carro dele foi atacado. Eu não sou a favor de atacar carro de ninguém. Jornada exaustiva com carro preto, motorista e ar-condicionado. Eu também quero uma jornada exaustiva dessa. Põe a dona Carmen Lúcia, para tirar um pouco aquele traje de samaritana, de carmelita, que se enrola todo na hora de dar um voto e acaba aparecendo o Aécio. Põe o Supremo para trabalhar, é coisa que interessa, gente. E não nisso aqui. E nem agora, inclusive, porque nós temos que ir para o nosso comercial. Não dá nem para comentar se o Supremo fizer alguma coisa para o nosso intervalo comercial. Antes disso, obviamente, com mais um momento do nosso momento musical. A nossa segunda música é para lembrar a teimosia do presidente Temer. É engraçado se não fosse trágico. Vamos lá. Scopatore, escopatore. Isso é seguro, não com ele. Escopatore. Isso. Fala escopatore. Itália. Essa música é maravilhosa. Vou tocar toda. Desculpa, Escobar é Varreiro, que acabou ficando sentindo ele. Uma relação sexual. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar e jamais for 4 filhos. Onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto.
Universidade Paulista investe em você. Garanta o seu futuro. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Bolsas de estudo de até 100%. Última oportunidade. Prova 29 de outubro. Estude na Unip. Atenção, a POSP luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que serão prejudicados. Pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h47 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto com Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cat na produção, na mesa de som no comando da nave mãe. Sob direção, inclusive eu, Ricardo Melo, de Albino Castro. E hoje contando com a presença ilustre, que nos honra muito, de Laurindo Leal Filho, o Lalo, um dos maiores especialistas em mídia no Brasil, professor, jornalista, o Diabo a Quatro. É um cara que é um pensador do Brasil e um velho militante da luta pela democracia. Bom, eu queria só ler mais um negocinho aqui do Facebook do pessoal. Alguém sabe responder que as lideranças de esquerda, movimentos sociais e sindicatos estão esperando para chamar para as ruas contra esses golpistas? Será que eleições, depois da revogação do trabalho escravo, podemos esperar tudo, inclusive não ter eleições? O pessoal já está cansado de ficar só protestando nas redes sociais. Também acho, Fátima Ilha, mas o pessoal está se mexendo, nós estamos conseguindo fazer os caras reclamar. Nós não, o nosso programa ajuda na luta pela causa democrática. Valéria Ferreira Carvalho, a situação está muito ruim em BH. O Cat, dá uma olhada nisso. A fala está chegando repicando, falhada, infelizmente. Não, então já vamos melhorar isso aí. A Cat está melhorando. Rose Minquise, nem na Itália o César e Batista é unanimidade. Luiz Antônio Camargo, gostei da música. Essa é para o Alberto Vilas. Valéria Ferreira, Fátima Ilha, o Brasil inteiro. Acho que é tudo ligado da Oi, né, que está falindo. Sei lá. Luciano, isso aí. É realmente uma ótima música. Bom, agora a gente tem pouco tempo aqui. Eu queria só dizer que o Albino, no intervalo, apareceu e falou: o fodão lá da Itália, Scopatori. É com S, mas é um S mudo. É um S mudo. Eu não sei o que é um S mudo. Scopatori, sei lá. Eu gostaria de que o Laurindo falasse para a gente rapidamente aí, o que ele acha das eleições do ano que vem, se vai ter eleição, se o Lula vai ser candidato. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que nós corremos sérios riscos. Eu temo a impossibilidade até da realização de eleições, tal a situação que nós vivemos hoje. Quer dizer, é um retrato hoje, a gente amanhã, as coisas mudam rapidamente, mas hoje eu vejo com bastante cuidado, né, a situação do ano que vem. Nós temos, inclusive, essa possibilidade, caso as eleições venham realizadas, nós temos, inclusive, essa possibilidade do Lula ser afastado pela via jurídica das eleições. Então, é um cenário, Vila, é um cenário ainda bastante sombrio, eu diria turvo, um cenário turvo em que você não pode apostar todas as fichas numa coisa só agora. Eu, particularmente, acho que, neste momento, as esquerdas deveriam se unir em torno do presidente Lula. Ele é a única aposta que a gente pode fazer de uma conquista, de uma vitória eleitoral. É necessária a reconquista do aparelho de Estado pela esquerda. E qual é o caminho que existe hoje concreto? É uma eleição do ex-presidente Lula. Porque, inclusive, se ele não puder vir a ser candidato, eu acho que dificilmente haverá, mesmo ele tendo conseguido eleger postes, né, entre aspas, em outros momentos, desta vez será muito difícil. Eu acho que dessa vez não será possível. Agora, Olalo, eu queria conversar com você sobre o seguinte, que é, linkando com a questão, a gente tem pouco tempo, a gente acaba às 6 horas, que é sobre a questão da mídia, da qual você é um especialista, eu acho que incomparável. Bom, hoje o Sérgio Moro falou
deu mais um, fez mais um discurso, foi lá, falando da importância da mídia, porque sem a mídia, a Lava Jato não seria o que é, aí que nem na Itália, porque sem a mídia os crimes ficariam escondidos e assim por diante. E depois a gente viu esse espetáculo protagonizado pelo Marcelo Bretas com o Sérgio Cabral, discutindo, assim, um chamando o Sérgio Cabral falando, não, o senhor é dono de bijuteria, o senhor entende de joia também, o Marcelo Bretas, você acha que eu sou dono de bijuteria? Então vamos fazer o seguinte, você vai para o presídio federal. Quer dizer, é uma retaliação, assim... Se sentiu ameaçado. O Brasil está avacalhado, né? Então, eu queria saber o seguinte, o Lalo, a mídia nessa história toda, como é que você está vendo o comportamento da mídia? Isso você pode falar, nadar de braçada nisso, e todos nós vamos estar aqui ouvindo. Bom, eu acho que o Sérgio Moro tem toda a razão. É difícil concordar com ele, mas nesse caso, ele tem toda a razão. Se não fosse a mídia, e particularmente a Rede Globo, sem dúvida alguma, os caminhos da Operação Lava Jato teriam sido outros. Mas isso ele não disse ontem, ele disse lá no começo, quando ele se referia... Ontem ele reafirmou. Desculpa. Quando ele se referia à operação italiana de mãos limpas, que também, referindo-se a ela, embora haja uma série de diferenças entre as duas, ele se referia à operação mais limpa na Itália, que teve sucesso graças ao apoio da opinião pública, conquistado pela mídia, que ele quis reproduzir isso aqui no Brasil e conseguiu. Só o fato da Rede Globo ter colocado no ar, em poucas horas, entre a gravação e a veiculação, foram 2 ou 3 horas. Quer dizer, ele conseguiu colocar... 2 horas. Ele conseguiu colocar a gravação da conversa entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma no ar. Talvez é o momento mais simbólico desse conluio entre essa parte da justiça brasileira e a mídia. Trabalharam juntas pelo golpe e continuam trabalhando juntas nesse momento de apoio a essas medidas tomadas pelo Sérgio Moro. E mais do que isso, eu acho que começam a perceber que talvez o Sérgio Moro, numa eleição na qual o Lula participe, as pesquisas mostram isso, é o único nome que se aproxima do ex-presidente Lula. A pesquisa da Datafolha mostrou isso, né? E começam embora haja todo um desmentido dele de que não será candidato, a Globo News acabou de colocá-lo no ar. Numa primeira entrevista. Entrevista para o Camarote. Uma entrevista. É mais ou menos aquilo que eles fizeram. Sabe o que me lembrou essa entrevista? Uma que eu vi na CBN final dos anos 90, quando de repente a Globo descobriu um governador de Alagoas que estava fazendo sucesso como caçador de marajás, e de repente eu ouvi a CBN colocando ele, dando uma entrevista de 1 hora no ar. É assim que começa. É assim que a mídia começa a criar os seus candidatos. E foi a Veja que lançou, né? Depois a Veja deu uma capa, o Caçador de Marajá. Mas começou na rádio, na CBN, naquela época ainda. Então, mais ou menos, eu vejo a história um pouco se repetindo com relação ao Sérgio Moro. E parece que esta mídia tem no Sérgio Moro a sua grande esperança, embora não sei se ele vai ser candidato ou não, mas a mídia, eu acho que parte da mídia já está apostando que esta é a única saída para enfrentar o Lula. Não, inclusive no depoimento do Lula, né, o Sérgio Moro citou um artigo publicado pelo jornal O Globo. O Sérgio Moro, um jurista, ficou citando o jornal como se fosse assim, não, é verdade, saiu no jornal, né? Não, e hoje, inclusive, o advogado do Lula, o Zanin, deu mais, ele e a Valesca Teixeira deram mais uma entrevista coletiva mostrando os recibos. Fizeram mais uma coletiva, hoje passou direto pela internet, pelas redes sociais, mostrando todos os recibos que o senhor Moro está atrás, não sei o quê, estão aqui os recibos. Mas o Moro não quer ver nada. Ele ficou lá dando a palestra, falando da mídia, falando não sei o quê. Agora, o Lalo, você acha que... Como é que conserta esse negócio da mídia? A gente, quando entrevistou o presidente Lula, ele admitiu que ele errou no governo. Exato, errou. Falei com ele pessoalmente. Ele disse que errou em dois momentos. Com a justiça, a nomeação dos ministros do Supremo foi terrível, né? Com a justiça e com a mídia. Não fez a regulação da mídia. Era um momento, quando ele tinha altíssima popularidade, a mídia podia bater o que fosse, ele tinha condições de fazer a regulação da mídia. Nós precisávamos ter uma... E não é para acabar com a Globo, não é para fechar a Globo,
É para não é você censura, não é nada disso. Não é nada disso. É para você ter uma mídia que possa fazer o contraponto. Isso que vocês fazem aqui tinha que ser feito em nível nacional, no rádio e na televisão. Ou seja, com uma televisão pública forte, que não fosse uma televisão governamental, nem uma televisão de propaganda do governo, mas uma televisão que fosse uma alternativa a essa televisão que hoje polui mentes e corações pelo Brasil todo. Né? E essa alternativa estava começando a ser montada na gestão aqui brava do Ricardo Mello, né, que infelizmente, durou pouco. 6 anos de gestão de presidente. Eu fiquei 1 ano e meio na ABC, como presidente fiquei 6 meses. Até ter uma medida provisória por um advogado público, eu acho que, como diria o Ronaldo Nogueira, Teixeira, o Ronaldo Amoreira, aí, sei lá o que, do trabalho, que nos tirou da IBC. Eu só quero dizer o seguinte, que esta democracia brasileira só será uma democracia mesmo, eu costumo brincar com isso, quando a Rede Globo Televisão colocar lá no intervalo, esta é uma concessão pública outorgada pelo governo federal, que começou no dia tal e no dia tal. É preciso que a população saiba que aquilo não é propriedade da família Marinho, nem da família Saad, nem da família do Silvio Santos. Aqui são concessões públicas que precisam ter controle público, que o Congresso Nacional precisa... Agora, o Congresso Nacional é formado, em grande maioria, por proprietários de rádio e televisão. Quer dizer, então, quer dizer, uma mídia democrática. Para conseguir uma mídia democrática, você tem que ter reformas estruturais nesse país. Né? Não dá para fazer remendo aqui e remendo ali. Infelizmente, nós perdemos uma grande... Não adianta ficar chorando sobre o leite derramado, mas... Sobre o Lula derramado. Mas não podemos esquecer que foi, sem dúvida alguma, um dos maiores erros do governo Lula não ter feito a regulação da mídia, não ter democratizado a informação. Não é para censurar ninguém, é para que outras vozes pudessem ser ouvidas, porque hoje é tudo igual. Você pega os jornais também. Muita gente diz, mas é jornal, mas as emissoras... Não, é verdade. As tiragens estão caindo, mas ainda assim eles fazem a cabeça das pessoas. Esses concorrentes de vocês nas outras emissoras, nas emissoras comerciais, logo de manhã, ficam lendo as notícias dos jornais, ficam decodificando as notícias dos jornais para a grande população, fazendo rádio e televisão. Verdadeiras ou mentirosas, né? Tudo. Lendo aquilo que você falou, Vila. Está no jornal, então é verdade. A Veja deu. A Veja deu, é verdade. Eu, na verdade, a coisa que eu mais acredito ultimamente nos jornais é o horóscopo. Bom, pessoal, nós temos que acabar o nosso programa. O Albino está lá, o Cléo, a dupla lá que quer acabar com o programa. Eu queria agradecer muito ao Alberto Vilas, agradecer a Ketty na produção, a Flávia Rocha Mello em Brasília, ao Cléo no comando da mãe, ao dirige, e do Laurindo Leal Filho, o Lalo, que espero que seja uma presença constante nos nossos programas. Essa última parte mostra que em mídia não tem para ninguém. É imbatível, não tem para ninguém. O que esse cara conhece de mídia, e as palavras dele assim, foram mais ou menos como um bálsamo para nós, que temos que enfrentar esses jornais impressos, essa mídia radiofônica, essa televisão toda contaminada pela visão oficial conservadora, infelizmente, nesse momento, pela visão golpista. Bom, muito obrigado e vamos encerrar, como sempre, com o nosso momento musical. Vamos encerrar com um clássico, que também é uma homenagem ao presidente Temer. Amanhã vai ser outro dia.